Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Patrick e nós vamos iniciar a nossa 14ª aula do componente curricular de pesquisa e produção de texto. 14ª aula e última aula do ano letivo de 2020. Isso mesmo. E aí a gente vai começar lendo um pouquinho sobre a biografia da autora Paula Valéria Andrade, daquele texto da aula anterior que a gente viu sobre a beija-flor e o girassol. Lembra da Dodô beija-flor e o Gil girassol? Olha aí que linda essa imagem, né? Representando a amizade de Gil girassol e a Dodô, né? Então, vamos começar a leitura? Ok, naquele mesmo ritmo, naquela mesma rotina, eu lendo de cá e vocês daí, tá bom? Paula Valéria Andrade é poeta, escritora, artista visual, diretora de arte e professora universitária em cinema. Tem mais de 20 livros publicados entre infantis, poesias, didáticos, antologias, contos e livros de arte. Amores, Líquidos e Cenas é seu livro de poesia de 2018. E A Pandemia da Invisibilidade do Ser é seu livro de poesia de 2019, lançado em Paraty e em São Paulo. Olhem aí a imagem da autora, certo? Vimos aí um pouquinho da vida da Paula Valéria, né? Então vamos tentar responder algumas questões? Então vamos lá. Questão 10, aí na tela. Além de escritora, quais são as outras profissões de Paula Valéria Andrade? Ela não é só escritora, ela tem outras profissões. Quais são elas? Você vai lá na biografia e vai responder. Questão 11. Quantos livros ela publicou e quantos prêmios ela recebeu? Eu aqui só de ler já estou aqui, ó, lembrando quantos foram. Eu lembro quantos foram livros que ela publicou. E quantos prêmios ela recebeu? Questão 12. A questão 12 está falando o seguinte, questão de pesquisa, tá? Então assim, além de textos narrativos, a Paula escreve poesias, né? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pedir ajuda a alguém da família e pesquisar um poema da escritora, da Paula Valéria. Vocês vão procurar lá no Google. Poema de Paula Valéria Andrade. Vocês vão achar, com certeza. Escolhe um poema, copia no caderno este poema e depois vocês vão representar ele por meio de desenhos. De acordo com o poema que você escolher, ele deve ter algum tema lá e aí vocês vão fazer alguns desenhos relacionados a este poema. Essa é a resolução da questão número 12. Agora vai aparecer para vocês aí na tela uma imagem. E aí vamos fixar a nossa visão nessa imagem e vamos já de cara identificar algumas características nela. Para vocês aí na tela. Nós temos aí nessa imagem, nós vemos aí um livro aberto, né? E aí a gente vê um barco na água, não se sabe se é um rio, se é um mar. A gente vê um vulcão, vê um balão, vê o sol, um castelo em cima da montanha, vê um planeta, vê uma nave, né, um foguete decolando para o espaço, vê alguns pássaros, vê um daqueles dinossauros que voava, né? Vê um urso panda, se você observar, tem um urso panda aí, tem um cavaleiro aí em cima do seu cavalo, o cavalo empinando. Então, essa imagem, vocês observaram ela e eu já até ajudei vocês, né, a descrever ela. Então, a questão 13, ela pede o seguinte: o que você vê nessa imagem? Descreva. Eu já praticamente ajudei vocês a responder a 13, né? Eu já fui fazendo todas as descrições. O que se via na imagem? Então tá fácil. Se vocês lembraram o que eu falei, vocês vão conseguir responder a número 13, tá? Questão 14.
Crie um título para essa imagem, essa que a gente viu do livro aberto com várias imagens ali dentro dele. Crie um título para essa imagem. Depois produza um conto a partir dos elementos visualizados na imagem. Então vocês vão criar um conto baseado nessa imagem que vocês fizeram. Então vocês já vão colocar logo o título e já vão estruturar o conto. Lá nas aulas anteriores a gente viu como que se deve estruturar um conto, ok? Se for um conto de fadas, vocês vão colocar ele na estrutura de um conto de fadas, tá bom? Produzam lá o texto de vocês, tá? O conto de vocês, e vamos entender um pouquinho o que é uma narrativa. Relembrar que a gente já viu isso aí. Narrativa é um texto em que um narrador conta uma história, relatando uma sequência de acontecimentos, né? A ação vivida pelos personagens da história num determinado tempo e espaço, né? E aí nós temos os componentes do texto narrativo. Nós temos aí o narrador, que é o participante, e o não participante. E temos também os personagens, que são os personagens principais e os personagens secundários, né? E aí a estrutura do texto narrativo vem a introdução, desenvolvimento, resolução, conclusão, tem que também ter o tempo e o espaço, tá? Vamos para a questão 15. A questão 15 ela vai pedir o seguinte: você vai reler o texto narrativo, a beija-flor e o girassol. E você vai completar o quadro que vai aparecer para vocês na tela. Vocês vão esquematizar esse quadro no caderno de vocês de PPT, vão fazer uma tabelinha, um quadrinho, onde vai estar escrito espaço, personagens, conflito e desfecho. Aí vocês vão lá no texto, buscar frases relacionadas a cada parte desse quadro. Vocês vão buscar uma ou mais frases relacionadas ao espaço, frases que mostram o local que está acontecendo essa história. Aí vocês vão copiar e escrever nesse quadro. Vocês vão buscar frases onde mostram quem são os personagens dessa história. Vão copiar a frase aí nesse quadro. Vão pegar a frase do conflito da história. Lembra que o conflito da história é aquele momento em que a floresta pega fogo e até o ninho da Dodô pega fogo e a Dodô cai e ela quebra a asinha dela. Então esse é o conflito. Vocês vão procurar uma frase que fala justamente desse momento e transcrever aí para o quadro. Aí vocês vão já lá no último parágrafo pegar uma frase em que fala sobre o desfecho da história. Se precisar de copiar todo o último parágrafo, copie. Talvez uma frase não seja suficiente, ok? Questão 16, a gente vai observar duas imagens aí na tela, tá? Nós temos aí a primeira imagem da Dodô, justamente no momento do incêndio, né? A gente vê até o ninho dela incendiando, e vemos na segunda imagem o girassol caído no chão, todo murcho, né? Por quê? Porque estava com sede, sem água, não recebia água há tanto tempo, e a Dodô conversando com ele. Então observem bastante essas duas imagens aí. Em apenas um parágrafo vocês vão explicar o que acontece na primeira imagem e depois explicar o que acontece na segunda imagem. Só um parágrafo, tá bom? Tranquilo para vocês fazerem. Vocês vão escrever o que está acontecendo na primeira imagem, né? Nós vemos na primeira imagem Dodô, a beija-flor, fugindo do incêndio da floresta, vemos o seu ninho sendo incendiado, e aí vocês vão escrevendo. Depois descreve o que vocês estão vendo na segunda imagem, que é aquela que o girassol está no chão, conversando com ela. E temos uma perguntinha também. Quais elementos visuais representam queimadas, né? O que vocês viram lá nessa primeira imagem que vocês logo identificaram que era justamente uma queimada? Aí vocês vão responder lá, ok? Questão 17. A questão 17 está pedindo para produzir. Vamos produzir o quê? Lá no texto, a beija-flor e o girassol, Dodô consegue resolver o problema de girassol, né? Furando a mangueira com seu bico, mas ela ainda não consegue voar.
porque ela estava com a casinha quebrada. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão imaginar um final para Beija-Flor, tão bondosa com seu amigo Girassol, né? Então vocês vão escrever um final para a personagem Dodô. Será que ela vai conseguir voar? Então vocês vão abusar aí da sua imaginação e vão produzir um final para Dodô. E aí vocês vão desenhar também, fazer um desenho representando a amizade entre Dodô e Gil Girassol. Desenhe os dois para que a pessoa, quando vê o desenho, veja que os dois são grandes amigos, ok? E aí não esqueça de tirar foto desse desenho, desse final feliz para Dodô e mostrar aí para sua professora ou professor de PPT, ok? Questão 18 pede para vocês acessarem esse link que está aí na tela para vocês. Vocês vão acessar esse link e vão assistir o vídeo, ok? Questão 19 pede o seguinte: a autora do livro aborda na narrativa o tema queimadas. Você sabe o que são queimadas? Na região onde você mora, há focos de queimadas? Bom, nós somos alunos de Palmas, né? Então, vocês são alunos de Palmas. Então, aqui em Palmas, vocês já viram queimadas? Aqui em Palmas, existem focos de queimadas em alguma época do ano? Aí vocês vão lembrar aí, se vocês já viram, se vocês sabem, primeiro vocês vão responder se sabem o que são queimadas. E depois vão lembrar se viram algum foco de queimada aqui na nossa cidade. E aí olha essa imagem, ó. Tem aí um número, né? Um número de WhatsApp. E aí uns números de emergência, 193, 199, Comitê do Fogo, para quê? Para quando a gente vê um incêndio, ligar para eles, ou mandar um WhatsApp, né? E eles vão nos tirar dúvidas sobre essas queimadas aí, ou talvez até resolver essa situação. A questão 20 e última questão, ela fala o seguinte: produza um texto opinativo sobre as consequências das queimadas para a população e para o meio ambiente. Esse é o melhor para nós agora dessa aula. Essa é a melhor questão, porque vocês vão escrever um texto com a opinião de vocês sobre o que vocês acham das queimadas e que quando a gente coloca fogo nas matas, nas florestas, quais são as consequências? O que acontece para nós, para a nossa população? O que acontece de ruim para os animais que vivem lá na floresta, né? Lá nas matas, no cerrado. Então, vocês vão escrever aí um texto falando o que vocês acham das queimadas e das consequências, o que elas causam para a população e para todo o meio ambiente, todos os seres que vivem lá nas florestas, ok? É isso. Nós encerramos aqui a nossa última aula de PPT. Foram momentos agradáveis, né? Para mim foi muito agradável, espero que para vocês também. Foi uma coisa diferente que vocês vão contar essa história por muitos anos, né? Passamos por um ano totalmente diferente, ainda estamos passando, né? Esperamos que ano que vem a gente volte como antes, todo mundo dentro da escola, todo mundo convivendo junto, mas ainda não temos certeza de quando isso vai realmente acontecer. Mas vimos que não deixamos o ano ficar perdido, né? Então as escolas aí resolveram dessa maneira para que vocês pudessem continuar assistindo às aulas, mesmo em casa e aprendendo, tá bom? Eu desejo a vocês um Feliz Natal, fiquem junto com suas famílias, com as pessoas que vocês amam e que ano que vem seja melhor do que esse. Um grande abraço e até breve.